sonhava, eu que faço acontecer. Que bom poder sonhar, acreditar que é possível. É o que eu tenho pra falar. Acredite nas suas ideias, acredite nos seus sonhos. A vida é sua e só você pode mudar o seu destino. Então faça por você, pra você, e tenha certeza que tudo que é de coração pode mudar a sua vida. É o que eu tenho pra falar pra você. 87,5. Se o seu computador travou, a solução é a Elete Informática. Elete Informática. Assistência técnica especializada. Computadores, monitores, notebooks, no breaks, impressoras, projetores e muito mais. Elete Informática. Rua Amando de Barros, número 1262, no centro de Botucatu. Fone 3815-2078. Elete Informática. Agora, o Central Supermercados está em suas mãos. Chegou o Central Delivery. Faça suas compras online pelo site ou aplicativo e receba no conforto da sua casa. Toda a qualidade e economia do Central com mais facilidade para você. Acesse supercentral.com.br ou faça o download na sua loja de aplicativos. Central Delivery. O Central em suas mãos. Em Botucatu, só da Alfa. É música, uma atrás da outra. As madrugadas da Alfa são mais que especiais. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. Aquelas músicas que fizeram parte da sua história. Clássicos da Alfa. Clássicos da Alfa. De segunda a sexta, às 2 da manhã. Aqui na Rádio Alfa FM 87,5. A rádio que te move. Clássicos da Alfa. Tá todo mundo ouvindo. 87,5. Identificação. ZYU 873. Rádio Alfa FM. Operando em 87.5. Estúdios localizados à Rua Marechal Deodoro 320. Centro, Botucatu. Rádio Alfa 87,5. A rádio que te move. Alfa. Aprecie sem moderação. Bom dia, Botucatu. Agora são 10 horas e 3 minutos. Começa mais uma edição do Viralizando aqui em 87,5. Eu sou o Fernando Bruder e temos aí a participação de Júlia Bruder aqui também em nossos estúdios. Júlia, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Zaca. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia você que está aqui conosco acompanhando a nossa live, acompanhando a nossa transmissão, e para você também que está ouvindo aí pela 87,5 e também pelo aplicativo, através também do YouTube e do Facebook. Um grande beijo para você, esteja com a gente hoje. Amanhã vai ser polêmica. Pois é, o assunto hoje é quente, o assunto hoje divide muitas opiniões e promete ser um assunto aí que vai dar muitos comentários hoje, né, Júlia? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Zaca. Obrigado, mais uma vez. Mais uma vez e sempre, agora com já certeza. Era, não tem mais volta. Essa cadeira é minha. Essa cadeira é sua, do sábado tá aí com você. Que legal, né? Que legal. E você que está ouvindo a gente, se quiser participar do nosso programa também, dar a sua opinião, participe através do WhatsApp 996616411, 996616411. E para aqueles que forem mais corajosos, tem uma cadeira sobrando aqui. Pode vir também no estúdio, vir dar a sua opinião aqui ao vivo, junto com a gente no nosso estúdio, participando aqui
do Viralizando. Será muito bem-vindo. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o tema de hoje, né? A gente falou que o tema é polêmico, só que não falou o tema. Qual seria o tema de hoje, Júlia? O tema é sobre a criminalização das drogas. A gente até colocou uma enquete aí nas nossas redes sociais. Você pode acessar aí o Instagram da Rádio Alfa, como também da TV Alfa, do Alfa Notícias e o Facebook. E você pode opinar aí na nossa enquete se você é a favor ou contra a criminalização das drogas. Muito bem. Vamos começando então, a gente tem vários pontos de vistas, né, Júlia? A gente já pegou aí durante toda a semana, a gente produzindo a pauta desse programa, tendo em vista que a pauta foi lançada, acho que, a pauta não, essa polêmica toda foi logo no comecinho da semana, né, segunda ou terça-feira já, na quarta-feira iniciou a votação da PEC, né, das drogas, ali no Senado Federal, mas paralelamente, no início aí já do ano, iniciou a discussão a respeito de um recurso que foi apresentado no Superior Tribunal Federal a respeito do porte, né, e do uso das drogas. E no caso eles estão se deslocando, né, se atentando mais à questão do uso da maconha. Então, paralelamente ao Superior Tribunal Federal, que é o Judiciário, e no Legislativo, no Senado, está aí essa discussão que culminou aí na quarta-feira a votação da PEC para a criminalização do uso e do porte das drogas. Então, o Senado Federal apresentou uma proposta, né, de criminalização para qualquer quantidade de drogas e qualquer tipo de drogas. Então, quem for pego usando ou portando a droga, seja ela qualquer tipo de droga, qualquer quantidade, pode ser criminalizado. Muito bem, lembrando que a gente traz à mesa essa discussão para ouvir a sociedade sem nenhum tipo de preconceito. A gente sabe que existe o uso recreativo, existe o uso medicinal e existe também o uso pela questão pura e simplesmente da dependência que às vezes acaba causando, né, dessa situação. Então a gente veio aqui para debater. O assunto é delicado, vamos dizer assim, só que o assunto tem sim que chamar a discussão, né? E a gente também quer ouvir a população, porque até então a gente está ouvindo os nossos dirigentes, que eles estão lá entendendo essa situação. Eu acho que é um caminhar também muito interessante, Júlia e Zaca, porque eles estão querendo jogar à mesa a discussão, porque existem várias variáveis nessa questão que tem que ser observada, que tem que ser debatida, inclusive não só pelos políticos, também como para a sociedade. E a gente precisa realmente ouvir eles a respeito de tudo isso, né? Ouvir realmente a população. Seria isso, Zaca? Eu acho que é um tema bem amplo, tá? Que tem que ser discutido. Não basta só pegar um ponto, tem que pegar toda a cadeia, entendeu? Porque é um assunto bem delicado. Ao mesmo tempo que você deixa mais brando para quem não vê aquilo como um tráfico, um comércio, mas ao mesmo tempo você precisa comprar do traficante. Como é que fica o negócio? Entendeu? Então é um negócio extremamente complicado. Eu acho que deveria ter uma discussão, como teve na discussão do álcool, a questão do cigarro, dos bafômetros, entendeu? Eu sei, tem gente que vai comer uma pizza e tomar uma taça de vinho. Tem gente que enche a cara, assim, pega o carro e mata alguém. E nem come a pizza. Muito menos a pizza. Então eu acho que tem que ser muito bem discutido isso, sabe? Sim. Não vai ser decidido apenas uma votação. E essa votação também mostra só um dos pontos dos milhares que ainda precisam ser discutidos, né? Exatamente.
fazer o seguinte, vamos colocar um pouco de música nesse tempero, música nesse programa, e a gente já volta falando logo após aí a música, já entrando um pouquinho no tema, entendendo os dois lados. Na verdade, acho que não tem dois lados, tem vários lados dessa situação, e a gente já vai discutir um pouquinho mais sobre isso. E a gente vai chegando com música, então. Agora é a vez de DJ Clash, já é aqui na Rádio Alfa. Lembrando que você pode participar conosco, o nosso WhatsApp é o 14 99661 6411. Bom dia. Cash, aqui na Alfa com Já É, aqui em 87,5, programa viralizando até o meio-dia aqui pela Alfa. A Rádio Alfa toca tudo que você gosta de ouvir. Muito bem, viralizando por aqui, então, até o meio-dia, com a tua participação através do nosso WhatsApp, que é o 14 99661 6411. E o tema hoje do Viralizando é o que você acha da criminalização das drogas. Tema aí importantíssimo para a gente chamar aqui a discussão também, chamar aqui ao bate-papo e também com a tua participação também pelas nossas redes sociais. Estamos aí ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook, aqui pela Rádio Alfa FM de Botucatu. Júlia? Ô, Júlia, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como que funciona hoje no Brasil? Como que é atualmente? Como que funciona? Então, a gente tem hoje a questão do porte definido pela quantidade, né? Mas se a pessoa for pega usando ou for pega portando uma quantidade pequena, eles definem, a gente vai ter um vídeo mostrando isso, a pessoa ela é fichada, não é fichada, desculpa, e ela tem que prestar serviços comunitários, na maioria das vezes, quando é considerado usuário. Quando é tráfico, aí ele responde pelo crime e para o sistema carcerário. Como será que eles definem o que é tráfico e o que não é tráfico? Hoje é pela quantidade que a pessoa é pega. E se também tem fatores relacionados. Pelas porções também, não é? Mas, por exemplo, a pessoa é pega com 1 grama, mas tem ali no celular dela uma quantidade, uma lista de pessoas que ela oferece, que ela entrega, aí é tráfico, né? Se é pego ali uma relação no espaço que ela está,
que tem uma balança de medição, que tem manipulação do produto, também é tráfico, né? Então, independente da quantidade, mas há situações que falam a favor de tráfico, é considerado tráfico, né? Mas ainda não é uma coisa muito certa, porque tem pessoas que são consideradas usuários que são presas, e tem pessoas que são consideradas, que são traficantes, que estão soltos. Então, assim, precisa de uma análise mais profunda, né? Acho que é importante a gente colocar o vídeo aí, falando nosso primeiro vídeo aí, falando dessas questões hoje, né, da discussão do STF e da discussão do Senado, para as pessoas entenderem. Avança no Senado a proposta que prevê incluir na Constituição o crime de posse e porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas. A votação é considerada uma resposta dos parlamentares ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que tende a não tornar crime pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC das drogas por 23 votos a favor e 4 contrários. O autor do texto é o próprio presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. O relator da proposta, senador Efraim Filho, defendeu que a PEC é necessária para proteger a saúde pública e que a constitucionalização do tema coibiria o uso de drogas ilícitas, como a maconha. Os únicos entre os 27 integrantes da CCJ que divergiram dessa interpretação foram os 3 senadores do PT e o MDBista Marcelo Castro, do Piauí. Nós estamos, senhor presidente da Geocolumbre, Você está acompanhando Alfa Notícias. Voltamos em instantes. Alfa Notícias. Apresentação: Fernando Bruder. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até 200... Avança no Senado a proposta que prevê incluir na Constituição o crime de posse e porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas. A votação é considerada uma resposta dos parlamentares ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que tende a não tornar crime pequenas quantidades de maconha para uso pessoal. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC das drogas por 23 votos a favor e 4 contrários. O autor do texto é o próprio presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. O relator da proposta, senador Efraim Filho, defendeu que a PEC é necessária para proteger a saúde pública e que a constitucionalização do tema coibiria o uso de drogas ilícitas, como a maconha. Os únicos entre os 27 integrantes da CCJ que divergiram dessa interpretação foram os 3 senadores do PT e o MDBista Marcelo Castro, do Piauí. Nós estamos, senhor presidente da Geocolumbre, equiparando o usuário, ou dependente, ou doente, ou recreativo, ao traficante, ao criminoso. Nós estamos botando na Constituição que todo aquele que for pegado com qualquer quantidade de droga, meio grama, ele é um criminoso. A votação ocorre em meio ao julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal para descriminalizar o uso de pequenas quantidades de maconha. O ministro Dias Toffoli pediu vista do processo e ainda não há uma data confirmada para a corte voltar à discussão. Por enquanto, o placar está 5-3 a favor da tese. Quando o Congresso coloca essa PEC, ele recupera a sua prerrogativa em deliberar sobre esse assunto. E nós temos que refletir, de fato, o que pensa a maioria da população, que é exatamente contra essa liberalização, essa descriminalização. Na prática, essa PEC aprovada aqui na CCJ mantém o que já está na lei. O Código Penal também prevê como crime a posse e o porte de drogas. O que muda é a inclusão desse tipo penal na Constituição. Assim, qualquer novo entendimento precisa de pelo menos o apoio de 3/5 dos representantes do Parlamento.
O texto ainda precisa de aprovação da maioria absoluta do plenário do Senado em 2 turnos e deve seguir esse mesmo rito na Câmara, antes de ser promulgado. Muito bem, então aí a gente viu a questão da discussão do STF, né, a respeito da consideração entre aquele que é só usuário e do tráfico. E, em contrapartida, o Senado mostrando, né, que esse tipo de discussão, de definição de lei, tem que ser feita pelo Legislativo. Então, eles começaram essa discussão paralelo ao julgamento do STF, de um recurso de um caso antigo que foi apresentado ao STF, em que o portador de uma quantidade de drogas foi considerado como traficante e ele permaneceu preso. Ele já estava no sistema carcerário, ele foi pego com porte de drogas dentro do presídio e aí continuou preso com esse novo processo, alegando que ele está fazendo tráfico dentro do presídio. E aí a defesa apresentou um recurso na 3ª instância, no STF, e começou então a discussão sobre o que é portador, o que é usuário, do que é o traficante, né? E aí quando o Senado viu que o STF entendeu que o STF estava se excedendo e querendo tomar uma conduta mais legislativa, o Senado se posicionou e disse não, quem tem que definir leis no Brasil é o Senado Federal e o Congresso, né, a Câmara dos Deputados. Então, eles colocaram essa discussão dentro do Senado, apresentando o projeto da PEC, né, que eles querem fazer um ajuste na Constituição, colocando que qualquer tipo de droga e qualquer quantidade de drogas deva ser considerada crime. E aí essa PEC foi votada na quarta-feira e foi aprovada pela maioria dos senadores. Apenas 6 senadores foram contrários, 5 do PT e 1 do MDB, que foram contra a criminalização do uso de drogas, né? Essa votação vai voltar para o Senado agora, foi uma discussão e agora vai voltar e eles acreditam que vão ter maioria novamente. Então, passam 2 vezes, né, a discussão do projeto de lei e aí depois ela vai ser caminhada para o Congresso Nacional, também 2 sessões para discussão da criminalização do porte e do uso de drogas, né? Maioria absoluta. Isso. E lá no STF é capaz que essa discussão ainda vai continuar por alguns meses, né? E aí a questão é o seguinte, o STF definindo esse recurso, ele vai abrir precedente para outros processos, mas o que sempre vai valer é a lei definida pelo Congresso Nacional e pelo Senado. Então, mesmo que o STF dê ganho, né, ao recurso, dizendo que naquele caso o cidadão lá, na situação, ele era só um usuário, vai valer a lei, né, para os próximos casos em relação ao uso e porte de qualquer quantidade de tipo de drogas. É um assunto que, no meu ponto de vista, ele está longe de chegar a uma conclusão, né? E esse assunto já esteve há muitos anos atrás aí em pauta, só que sempre ia, voltava, engavetava, ia, voltava, engavetava. Eu acredito que agora, tendo em vista essas instâncias que estão sendo colocadas, estão sendo debatidas, eu acredito que eles vão achar um denominador em comum e acabar resolvendo essa situação. Por outro lado, a gente tem uma série de questões que a gente vai ter que entender como que ficariam a partir da votação da lei. Ou seja, as drogas, elas seriam disponibilizadas como acontece em outros países nas farmácias, o que na verdade é muito comum chamar de drogaria, entendeu? Acho que a gente vai chegar no termo mais comum e no termo mais mas isso são discussões correto. Que ainda vão ser colocadas, né? Isso ainda não está em discussão no Legislativo. Mas tem que se... Sim, com certeza, tem que avançar, né?
Agora, se criminalizar, o que é usuário não vai poder usar, não vai poder portar, vai ser considerado crime mesmo, né? Então, agora, se decidir sobre essa distinção entre o usuário e o traficante, aí eles vão ter que regulamentar a respeito da venda, a respeito da qualidade dessa droga, que tipo de droga, né? Eu queria colocar alguns dados aqui para a gente avançar um pouquinho mais na discussão, inclusive do ponto de vista de saúde, tá? É isso que eu gostaria de saber. Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aqui, e aí, olha só, qual que é a porcentagem de dependentes químicos hoje no Brasil? 6%. De acordo com a OMS, 6% da população brasileira faz uso de algum tipo de droga sendo dependente químico. Então, 6% da população brasileira é dependente química, tá? Aí, qual que é a droga que mais vicia no mundo? A droga que mais vicia é a heroína, tá? Mas qual que é a droga mais vendida? A droga mais vendida é a maconha, e aí isso no mundo, tá? É a droga mais usada, mais vendida. Estima-se que 219 milhões de usuários no ano de 2021, 4,3% da população adulta global usam a maconha como recreação, como uso mesmo de drogas, tá? A gente não está falando aqui da questão medicinal da droga. A questão medicinal, Zaca, ela nem vai ser cogitada, porque se tem um estudo, tem uma prescrição médica, quem usa e for pego com óleo não é considerado usuário para meios recreativos, como meio recreativo, e nem é considerado traficante, né? Porque ele vai ter que andar provavelmente com a documentação da medicação, né? Agora a gente está falando do ponto de vista da dependência química, do uso recreativo, né? Dessas duas situações. Então, qual que é a droga que menos vicia? Segundo o Ministério da Saúde, é a cannabis, né? A droga que menos vicia. E outras substâncias de uso mais frequente, como a nicotina, que tem uma taxa de dependência de 32%, a heroína 23%, a cocaína 17% e o álcool 15%, tá? E são alguns dados estatísticos que a gente está colocando aqui para a nossa discussão, tá bom? Qual que é o vício mais difícil de largar? Qual que é a droga, né, mais viciante? Como a gente falou, é a heroína, né? E é a droga mais viciante. Deram pontuação 3 em 3, né? Numa escala até 3, a heroína tem a escala mais alta, então, no grau de vício, né? De dependência química. Que posição? O cigarro está entre as drogas que mais matam, né, que causam mais prejuízo, né? Outro dado aqui importante o que é droga, né? Segundo a OMS, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que pode atuar sobre o sistema nervoso central, provocando alterações no seu funcionamento. Aí a gente tem o álcool, a gente tem o cigarro, a gente tem a maconha, a cocaína, a heroína, o crack, enfim. Sim, as drogas, né? Os psicotrópicos, né? Uma questão que eu achei interessante, às vezes a maioria das pessoas não sabe, é que muito tempo a maconha foi considerada a droga de porta de entrada para drogas mais viciantes, né? Mais pesadas. E o Ministério a OMS definiu que não, né? A droga que é a porta de entrada para outras drogas é o álcool. Que é legalizado. Então, a pessoa que está sob efeito do álcool, ela corre mais risco de usar outras drogas, né? Ela perde ali
a questão da vigília, né? A questão da consciência, e aí ela está mais suscetível a usar outras drogas, né? Só que quem usa maconha e quer avançar um pouco mais no efeito da droga, essa pessoa acaba usando drogas mais pesadas a partir da maconha. Então, são duas questões bem diferentes que a gente precisa também estar alerta, né, em relação a isso, tá bom? Qual o país do mundo que usa mais droga, né? Então, os Estados Unidos lidera com 4 milhões de consumidores, isso são dados de 2023, tá bom? E o Brasil ficou em segundo lugar, com 2,8 milhões. Os demais países sul-americanos, 2,4 milhões. O Reino Unido com 1,1 milhão. A Espanha com 0,8 milhão. E o Canadá com 0,5 milhão, segundo os dados aqui apresentados pela OMS no ano de 2023. Muito bem. Temos um vídeo e temos música, Júlia. Muito bem, vamos então com o vídeo, e aí as pessoas ficam pensando aí durante a música e a gente volta à discussão. A gente vai para a música então? Não, acho que é melhor botar o vídeo, porque esse vídeo vai esclarecer para as pessoas o que está em discussão no Superior Tribunal Federal. Muito bem. Mas só a posse de entorpecente para uso pessoal pode ser um crime? Pela nossa lei, é um crime. A discussão é, será que a lei está em compatibilidade com a Constituição? O que se alega nessa questão é o princípio da lesividade. Ou seja, se eu não estou praticando lesão a terceiros, eu não deveria ser punido, responsabilizado por um crime. Porque a autolesão, em geral, não é punida. Se eu me machuco, me suicido, etc. e tal, não é punido. E como o crime é contra a saúde pública, não faria muito sentido essa questão. Bom, a lei é assim, a lei estabelece a punição, mas muitos autores já discutiram isso há bastante tempo, alguns outros países também chegaram a essa conclusão, de que é uma coisa tão íntima, tão privada e tão pessoal, que não deveria ser crime a posse para uso pessoal. E essa foi a questão levantada no julgamento. Acontece que, durante o julgamento, e foi, por exemplo, os votos do Gilmar Mendes, do Edson Fachin, explicam muito bem isso, o princípio da lesividade, da privacidade, da proibir a autolesão. Quando chega no ministro Barroso, ele dá uma pequena guinada no julgamento. O ministro Barroso diz, olha, vamos discutir essa questão, mas só para maconha. Aí quem é do direito ficou um pouco confuso, né? Quer dizer, é constitucional ou não é constitucional para qualquer tipo de crime. Mas o Barroso estava olhando um pouco para frente, falou, ó, vai dar uma repercussão grande se a gente mexer em todas as drogas, e falou, como o processo trata de um caso de uso de maconha, então vamos decidir só maconha. Bom, e a segunda questão foi, que é uma questão diferente, que não estava sendo, digamos, proposta, mas ele achou, há um grande problema na hora de distinguir o que é posse para uso, o que é tráfico. Muitas vezes nós não sabemos o que é, e há muitos juízes que decidem assim. Eu fiz uma pesquisa sobre decisões de juízes e chego a essa conclusão também. Muitas pessoas que decidem, isso é tráfico porque tem um certo volume. Só que a lei não explicou qual o volume. Então, a ideia do ministro Barroso foi, vamos fixar um volume para presumir. Ou seja, a partir de tanto gramas, nós presumimos que seja tráfico, abaixo disso, a gente presume que seja droga para uso pessoal. Mas quer mudar, quer dizer que não pode ter tráfico com menos gramas, com 10 gramas? Pode. É que não basta só o volume. Aí você precisa ter outros elementos. Como, por exemplo, a polícia viu ele passando a droga, um usuário fala, comprei droga dele, eles acharam o livro caixa da droga, ou que é muito comum, o telefone celular, né? Abriu o telefone celular e está toda a negociação lá. Aí ele pode ter uma droga, 1 grama com ele, mas todos os elementos que mostram o tráfico. Então, são essas duas questões que foram à discussão. Uma, pode ser considerado crime você ter a posse pessoal, e a segunda questão é, para distinguir uma coisa de outra, o porte do tráfico, vamos fixar um volume padrão, que seja um critério objetivo para todo mundo. Mas, mesmo esse critério, não impede que com menos droga seja considerado tráfico. Então, só para resumir, eu acho que tem muito menos impacto a decisão do que faz parecer, digamos assim, a discussão que a gente ouve na política ou até mesmo na mídia. Talvez esse seja um dos vídeos mais explicativos para a gente falar a respeito desse tema, né, Júlia?
Eu acho que é o seguinte, como que a gente consegue definir quem é usuário e quem é traficante? E outra, o usuário sempre vai depender do traficante, porque não existe outra maneira dele ter a droga, né? Ele vai ter que comprar de alguém. E esse alguém, hoje em dia, e pelo jeito vai continuar sendo, o traficante. Tá? Eu acho que assim, não adianta você criminalizar a coisa, sendo que o crime, o tráfico, sempre vai existir. Infelizmente, você tem como acabar com o tráfico? Então, beleza. Aí eu acho válido você criminalizar a coisa. Agora, se você não tem como acabar, dificilmente vai ter como separar as duas coisas. Eu acho que é importante se voltar. Eu acho que é um tema que não pode sair da discussão política, porque é uma infinidade de coisas que precisam ser definidas e precisam ter leis específicas, né? A gente vê que teve um avanço muito grande na questão do cigarro, né? A nossa infância, a gente lembra comerciais de TV, o cara acendia o cigarro, fumava, né? Criado com um charme, um raro prazer. Então, o frio... Hollywood é um sucesso. Então, a pessoa usava, inclusive no comercial, e associando a situações de liberdade, de sucesso. Exatamente. Né? E aí isso foi colocado, isso foi pautado no Brasil proibindo, né, o uso em lugares fechados, e aí uma campanha muito pesada do Ministério da Saúde, tanto colocando as fotos, né, como também retirando esse tipo de propaganda dos meios de comunicação. Então foi feito um trabalho em relação a isso. Eu acho gozado isso, você chegar à conclusão que o negócio mata, que, enfim, e vender. Continua sendo vendido. Você entendeu? Mas assim, a gente já viu que teve um bom avanço. Se a gente for analisar aí nos últimos 30 anos, já teve um avanço em relação ao cigarro. A bebida também, a questão das leis de trânsito, né, sobre o uso de condução do veículo, sobre o efeito do álcool, também é uma coisa que avançou muito, né? No Brasil, a gente já vê as pessoas respeitando essa lei, né? Lógico que tem muitos que não respeitam, e aí tem a questão dos acidentes, mas as consequências para o motorista que é pego embriagado já são muito mais graves do que era antigamente. Não existia nenhuma. O próprio uso do cinto de segurança, a gente já vê que tem um reflexo muito positivo, né? Dessas medidas legais, né? Na organização, na estruturação do entendimento das pessoas em relação a esses temas. Só que as drogas está bem aquém, precisa ser avançado, né? Agora, precisa avançar a discussão nas drogas que são consideradas recreativas e nas drogas que são viciantes, né? Separar isso e aí avançar nas drogas que são viciantes, né? Nas drogas que não são viciantes e que poderiam ser de uso recreativo, vamos dizer assim, precisa toda uma regulamentação da venda, né, da qualidade desses produtos, né? Enfim, tudo isso precisa ser definido, que também está na mão ainda dos traficantes, né? Agora, as drogas que são viciantes, as drogas que são realmente problema de saúde pública, precisa ser avançado. Nós não temos hoje um sistema de saúde mental psiquiátrico para os dependentes químicos. Não, nenhum. Né? Então, você também não pode deixar a pessoa ser considerada usuária de drogas que lá na frente, além de causar uma despesa, né, para o serviço público, para o serviço de saúde, é também um prejuízo para a família, é um prejuízo para a vida dela, né? Então, tudo isso
precisa ser analisado. Eu acho que é o começo. Se é uma briga entre o Congresso, o Legislativo e o Judiciário, positivo também. Eu acho que é importante a gente ter o posicionamento legislativo. Eu acho que a gente não pode aceitar tudo através do STF, que não é a função dele definir leis, né? Ele faz a análise, o julgamento dos casos, comparando com o que se tem de lei, mas a gente precisa avançar nas leis, nos projetos de lei, na discussão com a sociedade, na discussão com a população, né? Eu acho que, além desse assunto ser complexo demais, eu acho que a discussão deveria ultrapassar os congressos e os senados e tudo mais, porque é uma coisa pública, entendeu? Eu não sei se não seria o caso de se fazer um plebiscito, alguma coisa do tipo, para se ter uma opinião mais ampla do negócio, entendeu? Eu acho que... Mas até para ter um plebiscito, uma discussão, assim, Isaac, eu acho que precisa da população ser esclarecida, né? Lógico. Então nós estamos fazendo um trabalho educativo aqui, exatamente, né? De estar trazendo esse assunto à tona, fazendo as pessoas pensarem a respeito disso, com as suas particularidades, mas também traçarem as suas opiniões, discutirem com os amigos, com as famílias, né? Então é um trabalho que eu acho que, apesar de ser um trabalho de formiguinha, a gente está iniciando esse tipo de discussão aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. Exato. Nós estamos prestes a ter um pleito eleitoral, né? O que o seu candidato pensa a respeito das drogas? Eu acho que é importante a gente começar a discutir esses posicionamentos, né? Porque são temas que às vezes a gente acha que está tão além da gente, né? Isso é discussão para nível de Brasília, né? Mas não, é discussão a nível de Botucatu, né? A nível da Câmara, a nível da Prefeitura, né? Então, a gente precisa ter um posicionamento dos nossos representantes, né? O que você pensa a respeito da legalização das drogas, da criminalização das drogas, do uso da maconha, do uso dos outros tipos de entorpecentes, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem aqui na Câmara um projeto, uma lei, né, que define que não pode fumar nos pontos de ônibus. Ok. Mas aí surgiu um projeto de lei para colocar as bituqueiras no ponto de ônibus. Então isso não interfere na vida das pessoas? Então quem fuma pode ou não pode fumar no ponto de ônibus? E quem está fumando no ponto de ônibus não está sabendo que é proibido, né? Mas se tem um vereador propondo colocar bituqueira, nem ele está sabendo que existe uma lei proibindo o fumo, né, no ponto de ônibus. Então são discussões que acho que a gente precisa colocar a respeito do uso das drogas legais e ilegais, mas num âmbito mais próximo da gente, no terra a terra, no dia a dia da nossa vida, porque é a vida das nossas crianças em jogo, né? Eu li um estudo que a maioria dos jovens tem contato a primeira vez com as drogas dentro das escolas. Olha que absurdo isso. Isso está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo em São Manuel, está acontecendo em Lençóis Paulista, está acontecendo em São Paulo, em Brasília, Curitiba, Los Angeles, Nova York, por aí vai. Mas a gente não pode fechar os olhos e achar que não existe isso. Exatamente. Né? Isso existe tanto no ensino infantil, fundamental, no ensino médio, no ensino universitário, né? As crianças tendo contato com as drogas cada vez mais jovens. E a gente precisa colocar esse posicionamento, né? A gente tem uma tendência a fechar os olhos, né? A querer tapar o sol com a peneira. E aí só se alerta com problema de drogas quando um filho nosso está viciado. Aí já é tarde, né?
Aí já é tarde Exato. demais. Até porque a estrutura de atendimento para esse jovem vai ser muito mais difícil do que se a gente fizesse um trabalho de prevenção. Mas são assuntos que são, em muitas casas, tabu. Deus o livre acontecer isso na minha casa, mas eu não preciso nem me preocupar, porque o meu filho é criado na igreja. Porque minha filha namora bonitinho. Porque... Então, a gente só vai se atentar, né, quando o problema bater na nossa porta, né? E a gente não pode passar por isso. Remediar vai ser muito mais difícil. O importante desse programa não é criar treta, muito pelo contrário. Não, a gente gosta da treta também. Não, acho que gosta. Mas a gente gosta de expor para as pessoas, né? Temas que realmente as pessoas precisam pensar, refletir. Exatamente. E que são atuais, né? Se depois de pensar for ter treta, e tudo bem. E aqui é um espaço democrático. A gente ouve quem é a favor a uso de drogas, quem é contra o uso de drogas, quem não quer saber também, a gente quer saber, né? A gente tem esse momento aqui de discussão. Muito bem, vamos fazer o seguinte, então vamos regar esse assunto com um pouquinho mais de música. Agora o som de Ed Rock com That's My Way. Lembrando que você participa conosco, o nosso WhatsApp é o 14 Agora 10h45 aqui na Alfa, a rádio que te move. Bom dia, Botucatu. Cada degrau a gente aprende a sofrer.
Rádio Alfa é a sua companhia. Muito bem, programa viralizando até ao meio-dia com esse tema hoje, falando aí sobre a questão da criminalização aí das drogas. Você é contra ou a favor? Você pode participar através aí do nosso WhatsApp, também aí através da nossa live no Facebook, também no YouTube. E agora a gente tem um vídeo falando aí sobre a discussão da PEC no Senado Federal. Voltamos aos assuntos de Brasília. A proposta de emenda à Constituição, que trata sobre o porte e a posse de drogas, deve ser apreciada nesta quarta-feira na CCJ do Senado. E para a gente falar sobre o andamento da proposta, nós recebemos agora, aqui no Jornal da Manhã, o senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira. Senador, bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, falávamos há pouco tempo a respeito desse tema e a expectativa é que sim, pelo menos na CCJ, essa PEC seja aprovada. E há um entendimento de que com isso, com a aprovação dessa proposta, se quer colocar na Constituição o que já é lei aqui no Brasil. Não mudaria praticamente nada em relação ao que é praticado já aqui no país. Se realmente foi isso, e quero ouvir o senhor a respeito disso, o objetivo seria apenas marcar uma posição do Congresso frente ao entendimento do STF sobre o tema? Sim, exatamente. Não me parece tecnicamente ideal colocar esse tipo de assunto na Constituição. Mas quando você vê uma ação desequilibrada, desmedida, do Supremo Tribunal Federal, se faz necessário o posicionamento do Congresso Nacional. A gente tem que entender que numa democracia as escolhas políticas são feitas pelos representantes eleitos, não pelos togados. Existe uma visão muito equivocada por parte de alguns ministros que infelizmente hoje têm destaque na Corte. Senador, bom dia. Essa é uma discussão mais moral ou mais legal? A minha pergunta é: o que o Senado pretende fazer? Criminalizar o porte de qualquer quantidade de maconha, por exemplo, ela tem alguma eficácia na segurança pública ou é um assunto mais moral que o Senado pretende estabelecer? Você não gera uma mensagem equivocada para a sociedade. Como é que a legislação funciona hoje? Eu acho que vocês estavam tocando sobre isso mais cedo no próprio programa. Já existe uma distinção entre usuário e traficante. Essa distinção é feita pela autoridade, no primeiro momento da abordagem, na lavratura ou não do flagrante, depois do recebimento ou não de uma denúncia do Ministério Público. Todas essas etapas são cumpridas e são circunstâncias, não é uma quantidade específica que vai traçar isso. Quando você tem uma decisão atropelada, sem sentido, tentando introduzir na legislação brasileira a descriminalização, você parece desconectar o usuário e traficante. Essa realidade é impossível. Você não tem uso sem ter alguém que venda. Então, se o Brasil algum dia decidir com seriedade tratar do tema, e vários países fazem isso, você vai ter que cuidar de toda a cadeia. Quem planta, quem colhe, quem faz todo o preparo, quem distribui, quem vende e o controle de quem compra. Onde isso é tratado com seriedade, funciona assim. Mas o que o Brasil tenta fazer de uma forma atropelada, repito novamente, com o Supremo exacerbando as suas funções, ultrapassando os limites das suas funções, é cuidar apenas de uma parte do processo, que é a ponta do usuário. Isso a legislação já fez. Então, acho que o Congresso Nacional vai bem em apresentar uma resposta. A gente tem que trazer novamente para a compreensão da sociedade e dos próprios ministros que esse não é um papel da Corte. A Corte Constitucional Brasileira não foi chamada para esse tipo de definição, não faz sentido nenhum, não faz parte do seu escopo de atuação. O que eles querem, infelizmente, é exercitar a escolha política que a Constituição em nenhum momento atribuiu para eles. Senadora Amanda Klein tem uma pergunta também. Senador, bom dia, bom falar com o senhor. Pelo que o senhor está dizendo, se trata, obviamente, de um embate entre dois poderes da República, mais uma vez, né, STF e Legislativo. Mas, por outro lado, se a gente olhar para a PEC que está sendo proposta no Senado, parece que ela apenas só pega o que está na lei hoje, coloca na Constituição, constitucionaliza aquela matéria, mas também não avança em tentar solucionar esse problema. Quer dizer, a gente vai continuar com a mesma questão de subjetividade nas abordagens que o senhor mesmo descreveu. Determinada pessoa, dependendo da autoridade policial, pode ser enquadrada como usuária ou como traficante. Não, mesmo que seja o legislativo, então, que segundo o senhor é a esfera adequada para fazer isso, não é preciso avançar nessa questão? O Senado não podia aproveitar essa oportunidade para avançar e definir, deixar mais claro na lei ou na Constituição
as circunstâncias, a quantidade, algo que delimite essa distinção entre usuário e tráfico. E, de novo, vou repetir o que eu já falei na minha argumentação. Parece que o Brasil vai na contramão da experiência mundial em muitos lugares modernos, desenvolvidos. Você tem a liberação de uma pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Como é que o senhor vê esse tema? A questão, Amanda, é que nesses lugares que você refere, você também tem a definição e a liberação dos lugares de venda, né? Dos postos de venda. E isso é controlado pelo Estado de alguma forma. O que eu não posso é liberar a atividade, indiretamente, liberar a atividade do traficante. Porque o usuário brasileiro vai comprar onde? Na farmácia? Não tem. Ele vai ter que ir na boca de fumo. Ele vai estar ali financiando o crime organizado, porque não existe essa figura do traficante romântico que só é traficante porque é proibido. Ele comete crimes para ter ganho pecuniário, para ter, enfim, uma elevação de patrimônio, para ter riqueza, para ter poder. Desse crime, em regra, ele deriva para vários outros, inclusive crimes violentos. A gente sabe que o número de homicídios no Brasil tem uma conexão direta com a disputa de espaços de venda por facções criminosas. E não existe também o romântico que só vende maconha porque ele acha bonito. Então a gente tem que tratar as coisas com a seriedade adequada. Repito. Se a sociedade brasileira, através de seus representantes eleitos, algum dia decidir tratar da descriminalização, vai ter que tratar com seriedade, com todo o processo, com toda a cadeia produtiva. Se você trata só de um pedaço, atropeladamente, através dos 11 ministros do Supremo, claramente você está desrespeitando aquilo que a nossa Constituição estabelece. Então, essa PEC vem para reafirmar a escolha política feita pelos representantes do povo brasileiro. E qualquer pesquisa aponta esse mesmo entendimento contra a liberação de drogas. Na realidade, um país como o Brasil precisa avançar mais na regulação e no controle do consumo de álcool, que é a droga que mais mata. Mas a gente ainda não está maduro para esse debate, e talvez essa oportunidade sirva para fomentar maiores e melhores discussões, mas a gente não pode nunca permitir, primeiro, a invasão do espaço de poderes. Esse tensionamento entre os três poderes é natural, ele faz parte do arranjo constitucional, mas ele não pode continuar desequilibrado como está hoje, quando você tem ministros da Suprema Corte que, por algum motivo, entenderam que foram ungidos para cuidar do Brasil e tomar todas as decisões. Não é assim, não pode ser assim, pelo menos uma democracia verdadeira não pode ser, e a gente vai fazer respeitosamente esse enfrentamento através das ferramentas que o Congresso dispõe. Beraldo. Senador, bom dia. A gente tem uma expectativa de que essa PEC seja aprovada. A esquerda parece que não vai levantar isso como uma bandeira contra e enfrentar isso diretamente, mas isso me faz suspeitar de que há ali um entendimento de que, por alguma outra instância, eles poderão eventualmente barrar esse tipo de iniciativa do Congresso Nacional. Na sua avaliação, quais os caminhos possíveis, se é que eles existem, para que mesmo a partir de uma decisão do Senado Federal, outros poderes, outras instâncias possam reverter o que foi decidido pelo Congresso? Qualquer projeto de lei, até mesmo qualquer emenda à Constituição, pode ser levada à apreciação da Suprema Corte, para que se verifique se ela é ou não constitucional, apesar da aprovação pelo Congresso. Acredito apenas que esse caminho está exaurido. O desgaste já é muito grande, os equívocos cometidos pelo Supremo são muito elevados, e isso vai gerando um descrédito no sistema como um todo. Repito, porque é muito importante, as escolhas políticas de uma nação são feitas pelos representantes eleitos, senadores, deputados, presidente da República, não pelos juízes togados do Supremo. Os juízes têm apenas a função de zelar pelo respeito à Constituição, e nós não estamos tratando de matéria constitucional. A gente está tratando da subjetividade, suposta subjetividade, de uma abordagem de um cidadão que está conduzindo consigo drogas. No caso específico, eles reduziram para maconha. A gente tem que tratar isso da forma certa. Se existem equívocos de abordagem, de interpretação, e são quase 22 anos agora como delegado de polícia, eles nunca se apresentam nesse volume sugerido teoricamente, academicamente, porque o policial tem mais o que fazer do que ficar tentando conduzir, fazer procedimento, fazer toda a demora de um processo criminal para o usuário. Claro que existem erros, como existe na atividade jornalística, na atividade da magistratura, e esses erros devem ser coibidos. Mas simplesmente legalizar de forma transversal ou tangencial a atividade do criminoso, do traficante, não pode ter aceitação no Congresso, não terá, com certeza.
Falamos com um senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira, a quem agradeço a entrevista. Bom dia e até a próxima, senador. Bom dia. Bom, são 11 em ponto. Júlia? Então a gente viu o vídeo aí falando, né, da questão dessa PEC, desse projeto, né, para colocar dentro da Constituição a criminalização do uso e do porte das drogas, né? Então, eles votaram e foi aprovado, então, esse projeto. Qualquer pessoa usando ou com qualquer tipo ou qualquer quantidade de drogas pode ser criminalizada. Esse projeto ainda vai ser votado novamente pelo Senado, depois pelo Congresso Nacional, 2 vezes pelos deputados, né? Então ainda não está valendo, né? Só que começa aí uma preocupação, né, Zaca? Aquela pessoa que só usa, né, a droga, tem um motivo agora maior de preocupação, né? Com certeza. A pessoa, porque é difícil separar uma coisa da outra, mas existem pessoas que realmente consomem só para recreação, entendeu? E só que ela vai ter que conseguir de alguma maneira, ela vai ter que comprar de um traficante, de uma boca. Não tem jeito, não tem como não ser assim, tá? Então eu acho. E se for pego portando qualquer quantidade, ela vai ser criminalizada, vai ser fichada, né? Indiciada por isso, entendeu? E eu acho um retrocesso, sabe? Sinceramente, porque muitos países do mundo deram um jeito de liberar de alguma maneira, assim, entendeu? E se a gente não fizer isso, a gente está andando para trás. Infelizmente. Você acha que vai estar colaborando ainda mais para o tráfico? Eu acho que se tivesse uma liberação do consumo, aí isso seria regulamentado e aí a pessoa não entraria, né, no caso, num processo, né? Exatamente. Só que eu acho que, assim, tem que ser uma coisa muito bem feita, muito bem pensada, pegando todas as etapas do negócio, entendeu? E não só aquela pessoa que fuma. Tem que ter a pessoa que fuma, tem que ter a pessoa que vende, tem que ter a pessoa que produz, entendeu? E todos esses têm que estar resguardados, vamos dizer assim, tá ok? Como vai fazer isso? Só conversa, muita conversa. Não é só uma simples votação que vai resolver o problema. Sim. Entendeu? Agora, e se a pessoa ela usa, ela é só usuária, mas aí é usuária de drogas que são viciantes. Aí, no caso, já a cocaína, o crack, a maconha, a maconha sintética, né? Que agora tem o K4, K5, K9, e por aí vai, né? A heroína. Então, nesse caso do usuário, você é a favor também ou não? Não, eu não sou a favor, tá? Do mesmo jeito que eu não sou a favor, por exemplo, do cara que bebe muito e vai dirigir. Não sou a favor. Do cara que fuma demais, acaba prejudicando os outros. Fuma perto das mesmo, pessoas. Você entendeu? E não existe nenhuma pena para ele. Eu acho que tem que ter. E agora, como vai ser feito isso é que é o difícil. Quando se fala do usuário da maconha, o entendimento é um pouco diferenciado em relação ao usuário de outras drogas, né? Sim. As drogas que são viciantes,
parece ter um consenso a mais da população de que realmente não possa ser liberado nada, né? Tem que ser bem restrito mesmo. Já no caso da maconha, existem pessoas que são favoráveis em relação ao usuário, né? Mas são contra em relação ao tráfico, né? E aí precisaria ter toda uma legalização para essa venda, para aquisição do produto de uma forma mais correta, né? Eu, como médico, eu sou contra os dois. Sou contra. Eu acho que e também, como sou contra o uso do álcool, o uso do cigarro, o uso das drogas, sejam elas viciantes ou não. Então, há um prejuízo na vida das pessoas, sim, seja direto ou indiretamente, seja na sua vida ou na sociedade, né? Então a gente precisa ter uma condução nisso, viabilizando medidas de atendimento a esses usuários, esses dependentes químicos, né? No caso dos dependentes químicos, tanto do tabaco quanto do álcool e das drogas, mas também a gente precisa de um trabalho de prevenção ainda muito mais ampliado numa política sanitária, porque é um problema de saúde pública, né? A questão do uso das drogas, não só das drogas legais, mas das drogas ilegais, né? Então, eu acho que a gente, nesse programa, a gente precisa de um posicionamento assim, né? O que é contra, quem é a favor, a gente sim, colocar os nossos argumentos, porque também tem pessoas que estão nos ouvindo e também têm seus posicionamentos, né, Fernando? Então, essa questão, só fazendo um paralelo, o Zac, ele comentou no início do programa, né, a respeito do cigarro, tal, aquela questão. E se vocês se lembram bem, nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, foi feita uma campanha muito grande do Ministério da Saúde contra o tabagismo. E isso daí foi numa forma, assim, constante e nunca parou, e muito pelo contrário, ela foi estrangulando cada vez mais, onde você não pode hoje ter acesso a uma conveniência, num supermercado, a um cigarro tão de maneira fácil. Ou seja, lá foi feito um trabalho de consciência e isso se consolidou. O que está se colocando hoje é praticamente o contrário. O contrário, ou seja, pega lá, não, agora tudo bem, agora pode, entendeu? A partir do momento que você fala pode... Pode o quê? Vamos supor que não criminalizasse, deixar mais ou menos como está ou afrouxar um pouquinho mais. Ou não, porque se votar ou não votar, se acertar ou não acertar, vai ser criada uma regra. A partir dessa regra, vai ser possível tudo ou vai ser proibido tudo, entendeu? Então, assim, a gente vai mexer numa coisa que praticamente... Não, na verdade, o que está sendo discutido é proibir tudo, sim, né? Aliviar tudo não está na discussão, então, né? Mas pode abrir precedente para essa discussão um dia, né? Exatamente. Então, mas se proíbe tudo, o que acontece? A partir do momento da proibição total, até a pessoa que está em qualquer praça aqui da cidade, que hoje é até comum você ver isso daí, a gente está falando de droga, não está falando de maconha especificamente, porque não é essa discussão lá em cima. A gente fala a maconha incluída como droga porque ela sim, ainda não é legalizada, né? Então é uma discussão, mas a maconha é uma discussão hoje na sociedade separada das outras drogas, né? A gente vê essa discussão. Você vê aí o pessoal que é a favor da legalização da maconha, muitos deles são contra a legalização das outras drogas, né? Então, distinguir isso também é importante para essa discussão, né? Hoje o STF está falando, eles se centralizaram um pouco a discussão do caso que foi apresentado lá no STF para recurso em relação à maconha, porque o caso que foi pedido recurso era de um rapaz que estava portando maconha dentro do presídio, né? Mas o STF está ampliando a discussão para as outras drogas e é isso que os senadores estão preocupados, né? Porque se começar a se colocar o usuário para outros tipos de droga, a situação vai ficar mais complicada ainda. E além disso, o STF também quer interferir na criação de leis. Então, a criação de leis é do legislativo, não é do STF, né? Então, esse é o posicionamento que eles também estão tomando, né? De não deixar
que o judiciário tome conta do legislativo. Então a gente vê uma discussão aí política, uma discussão de poderes, mas também uma discussão que a sociedade tem ansiado por isso, né? Só que precisa separar as drogas que são hoje consideradas lícitas, mas que também causam dependência e são mais maléficas e das drogas que são ilegais, mas no caso a maconha, que é uma exceção de não ser uma droga viciante, né? Eu particularmente eu não creio que a maconha não seja viciante. Eu acho que assim, precisa entender muito bem essa questão. Eu posso falar uma coisa, eu nunca vi uma pessoa viciada em maconha, sinceramente. Ou fazer assalto? Não, quanto a assalto eu não estou discutindo. Isso pode ter, com certeza. Mas em relação ao vício mesmo, tá? Eu fico viciado em cigarro. Sim. Eu fico viciado em cocaína. Eu fico viciado em heroína. Eu me sinto falta do negócio. Eu preciso da substância. Eu tenho que ter um acompanhamento para mim deixar isso. Já a maconha, isso não acontece, tá? Tudo bem, mas a maconha, assim como o álcool, ela é a porta de entrada para outras, com certeza. Como você disse, eu sou médica, por isso mas eu sou contra. Eu também, de certa forma, sou contra. Infelizmente, eu acho que tem que ter um basta no negócio, você entendeu? Infelizmente. Só que eu também gostaria de botar uma coisa no assunto, que é o seguinte: por que o cigarro é tão maléfico, tão viciante, mas é permitido? Por que a bebida, que é tão maléfica, é tão viciante, mas é permitido? Eu já comentei com você, porque no cigarro e na bebida é possível colocar um selo para que se pague imposto sobre aquilo. Tudo que você produz e vende, você paga o imposto para o governo, tá certo? Como você vai fazer isso? A maconha, que é plantada em casa, se for o caso, entendeu? Como que você vai controlar uma coisa, sendo que ela pode vir de outra maneira, né? E não só do balcão. Sim. É que eu acho assim, quando a gente fala é viciante ou não é viciante, mas por que tem tanta procura? Essa que é a questão também, né? Porque assim, se a droga, a maconha, só encontra com o traficante, como que a gente faz com relação a isso daí? Você não pode ter em tua casa, plantar e tá tudo bem. Quantas ocorrências a gente já não fala aqui durante toda a semana a respeito disso? Tal cidade, o camarada estava lá, estava plantando. É proibido, foi preso. Então, assim, ou se mexe na lei para entender o que é tráfico, o que é usuário, ou a gente nunca vai sair desse círculo de entendimento do que pode e o que não pode. Agora sim, eu já vi muitas pessoas que fazem uso da maconha e que acaba tendo uma dependência daquela situação no fato que ele pega e precisa gerar subsídios para comprar aquele tipo de produto. Então é onde começa a vender equipamentos dentro da casa, começa a fazer pequenos delitos para movimentar isso. Agora, se isso não é um vício, o que é vício? A gente precisa definir novamente a questão do que é vício. Só para as pessoas entenderem aqui, eu procurei aqui no Google aqui, né? Segundo o CDC, que é o órgão hoje mundial em relação à regulamentação na saúde, ele diz aqui que a maconha é uma droga e pode sim viciar. No entanto, os especialistas dizem que ela tem o menor potencial de risco para o vício, tá? É uma das drogas menos viciantes hoje que se tem
regulamentadas. Agora, menos do que o álcool, menos do que o cigarro, mas causa vício, né? Senão a pessoa não tinha fissura de usar de novo, né? Mas a questão é o seguinte, o que se tem de complicações do uso da maconha na vida da pessoa é mais do que, como é que eu vou dizer? É mais uma questão do mercado, mais uma questão do tráfico ou do risco potencial na vida daquela pessoa, né? Isso a gente tem que analisar, e diferente do uso da cocaína, diferente do uso da heroína, diferente do uso do crack. O potencial letal da maconha é bem menor do que o da cocaína. Só que tem toda uma estrutura de tráfico por trás da maconha muito maior. É a droga que mais é vendida no mundo do que em relação às outras drogas. Então, a resistência, muitas vezes, está nessa estrutura do tráfico, né? Os malefícios da maconha, às vezes, são muito mais sentidos na população por causa da criminalidade que está por trás, né? Então, é um processo que a gente precisa analisar. Outro dado importante em relação à maconha é que no Brasil se aumentou o contato em idades mais jovens, e em relação ao sexo, em meninas, aumentou o número de uso, né? Então, vou até citar aqui para vocês o estudo. Deixa eu colocar aqui. Hoje, 12 milhões de pessoas, né, têm aí contato a primeira vez com o uso da maconha, né, sendo a maconha a primeira droga a ser consumida, né. Então, o Relatório Mundial de Drogas 2022 das Nações Unidas apresentou a maconha como a droga mais consumida no mundo, né. E em relação ao número de pessoas, são 284 milhões de pessoas na faixa etária de 15 a 64 anos, né? E em 2022, 26% da população mundial, né, teve contato com o uso ou com o primeiro contato com as drogas. Então, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, né, o PENSE, feita pelo IBGE, divulgada em 2022, 2,1%, né, dos adolescentes entre 13 e 17 anos tiveram contato com o uso das drogas através da maconha, né? Esse dado em 2009 era de 8,2%, né, dos estudantes. Em 2019 foi para 12,1%. Então, está tendo um aumento do contato dos jovens, cada vez mais jovens, e no sexo feminino houve um aumento, né, do uso de drogas, e o contato primário que eles têm, o primeiro contato é através da maconha, né? Então, isso é um dado também importante que a gente precisa analisar a respeito da legalização da maconha, né? No momento que legalizar, essas crianças vão poder ter contato? Não vão? Né? Então, tudo isso são discussões que a gente precisa sim analisar, né? Sim. Bom, são 11 horas e 18 minutos aqui na cidade de Botucatu. Vamos colocar um pouquinho de música nesse programa. Agora é a vez de J Quest, Ela é do Rio. Vai participando, 14996616411.
do jeito que for, se tiver que ser. Jota Quest, ela é do Rio. E o tema pegando fogo, né, Júlia? É, tá pegando fogo aqui, viu? Eu acho que agora a gente avança agora numa outra vertente do tema aí, que é a questão social, né? E a gente tem um vídeo aí que vai apresentar essa questão pra gente. Já tá por aqui sobre esse assunto que a Alana estava trazendo pra gente, né, doutor? Que são dois lados diferentes. Fala-se ali, o STF tem-se uma discussão muito grande de uma diferença, uma discriminação que existe, um preconceito, acho que eu posso chamar de preconceito, na sociedade quanto a quem está aportando esse tipo de droga. E aí vem a CCJ, agora com a discussão no Senado, para se mudar a Constituição. O senhor, como advogado criminalista, atuando aqui no Brasil, a gente sabe que são muitos esses casos. De que forma o senhor vê essa decisão hoje na CCJ, que passa para o Senado e que tem uma importância, é claro, mas uma diferença ali de leitura desses casos muito diferente do STF. Boa tarde para você. Paula, prazer em participar novamente. A primeira coisa que precisa ser ressaltada é que o porte de droga para consumo atualmente é crime, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Porém, o que há é um debate, porque é um caso raro no direito brasileiro em que há um crime sem a previsão de uma pena específica, 1 a 2 anos de prisão ou algo nessa direção. Então, se trabalha com uma tese de despenalização. Então, uma pessoa pega com porte para consumo, ela recebe uma advertência, ela recebe penas, medidas alternativas dentro do previsto na Lei de Drogas e da Lei 9.099. O que acontece no Senado foi realmente a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Agora vai a plenário em 2 votações com 3/5 no Senado, depois votação em plenário com 3/5 na Câmara 2 vezes também, sendo promulgado pela mesa diretora de cada casa, caso aprovado.
Porém, isso na prática muda muito pouco, porque o que acontece? Existem mecanismos previstos na Constituição relacionados com o controle de constitucionalidade de normas feitos pelo Poder Judiciário. Então, alguns anos atrás, foi alterado a lei de crimes hediondos e foi previsto o cumprimento de crimes hediondos em regime integralmente fechado. Esse dispositivo foi reconhecido por controle de constitucionalidade no STF como inconstitucional e passou a não ter vigência. Depois a lei foi alterada e voltou-se a ter a progressão de regime para crimes hediondos com regras mais rígidas. E o que eu quero dizer com isso é a PEC ela pode prever um determinado instrumento e a obrigação da criminalização do porte de droga, mas para algo que já é considerado como crime, mas o aplicador da norma, o juiz de direito, ele pode entender que naquele caso concreto aquele crime não possui lesividade suficiente ao bem jurídico para tornar necessária a intervenção do direito penal, que essa conduta pode ser controlada por outros ramos do direito, da mesma forma como a nossa conduta em sociedade é controlada pelo direito administrativo, é controlada pelo direito civil, é controlada pelo direito trabalhista, sendo o direito criminal reservado apenas para aquelas condutas que são realmente muito graves. Agora, doutor, não é isso, de repente, que a gente teria que mudar, porque o entendimento depende de que juiz vai receber esse caso, né? E aí também o senhor fala que pouco se mudaria na Constituição. A discussão no STF já mudaria mais. A discussão no STF fala de uma realidade brasileira em que muitas vezes, sim, isso acontece, né? A gente não pode ser cínico de um tratamento diferenciado, como os próprios ministros falaram, se é um menino branco e da elite, se é um menino negro da periferia. Essa mudança, o senhor acha que poderia trazer uma igualdade maior? Ou o senhor também acha que a discussão, na prática, assim como a da CCJ, não levaria a grandes mudanças? Sim, existe uma necessidade com relação a esse debate. Então, por exemplo, é muito comum que garotos de classe média alta, de classe alta, se dirijam a casas noturnas portando substâncias entorpecentes, geralmente êxtase ou outras do gênero, em determinada quantidade. Então, eles vão lá, consomem uma para aproveitar a noite, vendem o resto, voltam para casa com o dinheiro no bolso. Existe essa mentalidade de que a conduta deles não é tráfico. É tanto tráfico quanto a pessoa de classe baixa está vendendo maconha. Então é importante ter esse debate, porque geralmente esse menino de classe média alta, de classe alta, consegue passar como usuário, enquanto de classe baixa ele acaba passando como traficante. Então existe a necessidade de ser chamado esse debate. Porém, é importante ressaltar que nos países que ocorreu uma nova regulamentação, que legalização não é o termo correto, houve uma regulamentação do processo como um todo. Então, a compra, a venda, a produção, para que o usuário tenha uma segurança. No caso do direito brasileiro, o usuário de uma bebida alcoólica, ele sabe quanto de princípio ativo tem naquela bebida alcoólica, ele sabe que existem normas e regras para a produção daquela bebida alcoólica, ele sabe os efeitos sobre o corpo, ele vai ter um acesso desimpedido ao serviço de saúde se ele tiver um problema de uso excessivo. Não é o que acontece com relação à maconha. Com relação à maconha, o usuário ele não sabe a procedência do que ele está consumindo, ele não sabe se está misturado com outras substâncias, ele não sabe qual vai ser o tratamento que ele terá na rede de saúde se ele sofrer alguma complicação ou por um excesso ou pelo que está nela misturado. Então, é um primeiro passo o reconhecimento de que o porte de uma substância entorpecente de baixo risco, como a maconha, ela não oferece uma lesividade suficiente para a saúde pública a ponto de demandar a intervenção do direito penal, apesar do que hoje está previsto na lei e futuramente pode estar previsto na Constituição, mas é necessário o próximo passo. É necessário, como seguindo o exemplo de países europeus e dos Estados Unidos, alguns dos estados norte-americanos, e uma nova regulamentação para todo o processo, para toda a cadeia produtiva, de uma forma a proteger o usuário e privar as organizações criminosas dessa forma de renda. Na sua opinião, alguma dessas discussões no STF ou lá no Senado agora e depois na Câmara poderia mudar ou melhorar a realidade brasileira quando a gente fala do tráfico de drogas e a violência que vem como consequência? A princípio, não, porque o usuário, como não há uma nova regulamentação do processo produtivo, o usuário vai acabar sendo obrigado
a comprar do traficante. Ele vai continuar a financiar o tráfico de drogas e ele vai continuar a se expor aos riscos oriundos da substância estar misturada, do poliuso. Existe um exemplo de um caso relacionado com heroína nos Estados Unidos, em que a substância sempre chegava ao mercado norte-americano misturada. E um dia o carregamento acabou passando puro e chegou puro para os usuários. E nesse exemplo dos Estados Unidos, houve uma epidemia de overdose, porque os usuários eles acabaram utilizando a quantidade que eles imaginavam que já estava misturada. Então, tudo isso demonstra a necessidade de um processo mais amplo de modificação no tratamento jurídico oferecido a respeito desse tema. Doutor, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. A gente lembra que, né, no STF essa discussão teve um pedido de vista, ou seja, está paralisada. A gente teve uma votação simbólica na CCJ, porque passou, obviamente, com folga. Essa é a ideia. E aí, no Senado ainda vai ter essa votação e depois vai para a Câmara, como a Lana Canepa estava falando para a gente. Aí precisa de um número maior de votos para essa discussão chegar ou não à mudança na Constituição. Obrigada, viu, doutor Fábio Chaim? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, prazer em participar. Agora a gente tem intervalo na volta. Muito bem, na verdade, é mais um ponto de vista dado aí por especialistas, pela grande imprensa, falando um pouquinho mais a respeito dessa questão, né, Júlia? Viralizando, né, hoje discutindo a questão da criminalização das drogas, que foi o tema hoje que bombou essa semana, né, aí nas redes sociais e nos grandes jornais aqui no Brasil, por causa da PEC que foi aprovada no Senado Federal, criminalizando qualquer tipo, né, de drogas, né, qualquer pessoa, né, que for pega usando qualquer tipo de drogas ou portando qualquer quantidade de drogas, né. E aí esse vídeo, né, Zaca, ele mostra aí a questão social também do uso de drogas, né? Porque hoje na lei fica a critério do juiz definir o que é usuário do que é o traficante, né? E aí, então é um contexto um pouco mais subjetivo, depende da cabeça do juiz, né? Porque às vezes ele julga que uma pessoa é considerada usuária com uma quantidade de drogas e que para outro ele não consideraria, né? Então, eu peguei aqui os dados do IBGE, a pesquisa de orçamento familiar que foi feita em 2003, e o perfil do consumidor de droga no país foi traçado através dessa pesquisa. E eles tiveram essa conclusão também, fruto de um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. E segundo os resultados, 85% das pessoas que assumiram usarem drogas são brancas, 85% são brancas, 99% são do sexo masculino e 62% da classe A. Então, as pessoas que assumem, que usam drogas, então o perfil desse usuário são homens ricos e brancos, né? Só que o perfil dos condenados é diferente. Pelas drogas é diferente. Então, são homens negros e da classe C e D, né? Então, isso mostra que ainda é uma discussão muito subjetiva, uma definição dos juízes ainda do ponto de vista, a lei dá margem para eles interpretarem de formas diferentes, mas que há um contexto social aí que a gente não pode, né, deixar de destacar, né, Zaca? Não, de maneira alguma. Por isso, mais uma vez, eu vou te falar, tem que ser feita uma discussão e um negócio que pegue todas as etapas do negócio, você entendeu? Isso se for descriminalizar. Agora, se for para criminalizar, passa a régua. Aí não tem como discutir, não, né? Não tem o que discutir. Sim, independente do que for pego, a quantidade for pego, vai ser crime. Porque se você deixar para uma pessoa decidir pelo que ela acha, ela sempre vai achar que aquele tem cara de traficante. Aquele não, aquele só tem cara de usuário. Como você sabe? Né? Que meios que você tem para no que você está embasado para chegar nessa conclusão, né?
Olha, é um assunto... É um assunto que mexeu muito essa semana, né, no cenário nacional, e a gente tem aqui uns comentários, eu vou ler para vocês, olha. O Leandro Lopes, ele fala aqui, crime organizado e narcotráfico, e seus defensores devem estar tristes, né, por não aumentar o número de viciados em milhões com a liberação. Já o Fábio Leonardo disse, se tivesse essa mesma garra do Senado Federal em assuntos realmente importantes, o Brasil seria outro, né? O Júnior Terra Seca fala o seguinte, se liberarem 50 gramas para cada indivíduo, se junta uma patota de 20 elementos e leva 1 quilo, fica fácil traficar fracionado desse jeito, se liberarem, né? Então a gente tem aí várias discussões. O João Vale coloca o seguinte, é puro cálculo político, porque ainda deixam tirarem, né, do STF e rasgar o resto da Constituição e não fazem nada. Então, como os políticos podem investir no tráfico se o STF liberar geral, né? Então, a gente vê aí a população também se posicionando, alguns contra, alguns a favor, alguns destacando o interesse político nesse processo, né? E a gente também não pode deixar de falar que há também dentro do Congresso Nacional uma discussão agora a respeito da presidência, né? Certo. Então também tem aí uma questão também de jogo partidário, de jogo político dentro da casa, né? O que o Zaca levou em consideração aí, né? Falando, mas como que a gente vai saber agora como que definir o que é usuário e o que é traficante? A gente vê isso daí toda semana aqui no Alfa Notícias, né? No nosso jornal diário. Por quê? Dá para saber muito bem, distinguir, não, mas vamos aqui, de repente a polícia teve uma denúncia, entrou numa casa, e aí? Mas o que é? Traficante ou é usuário? No meu ponto de vista, a polícia tem toda a expertise para detectar esse tipo de situação. Ela vai lá, encontra uma balança de precisão. O cara que está plantando no caso a maconha, ele precisa de uma balança de precisão? Ele precisa daquela embalagem toda diferente. Então, assim, não faz sentido. É o tipo da coisa que, assim, cá entre nós, para a polícia não cola. Não cola. Então, assim, é muito distinta essa situação. A gente já viu casos... Numa situação, o cara tá andando na rua, de repente é visto com um papelote no bolso. E aí? Um papelote? Você não sabe do contexto. 3, mas okay. E se ele está indo só fazer uma entrega? Como é que você vai saber? É isso que é difícil. Mas aí a polícia tem toda a expertise para não fazer uma abordagem sistemática nesse sentido, onde vai se haver brechas para a identificação da pessoa. Sabe? Se a pessoa está levando uma droga, é bem pouco provável que ela vai levar 1 ou 2 unidades daquela droga. Tem todo um passado também na ficha, né? Sim. Aí puxa a capivara do cidadão. O cara já foi preso por tráfico, já foi, já teve no mundo Agora não, pega a capivara do cara, não tem nada. Entendeu? O cara está na primariedade dele. Então acho que assim, é um pouquinho fácil. E no mérito da dúvida, a própria polícia, o próprio delegado, nunca deixa ninguém preso, nunca é encaminhado alguém para a justiça não vai fazer um julgamento errado, tendo em vista que ela tem todos os precedentes ali do que está acontecendo. Então, assim, falar que é a primeira vez uma situação como essa, porque todo traficante que é preso, a primeira coisa que ele fala, não, é a primeira vez que aconteceu isso aí. Pode puxar a capivara do cara que não é a primeira vez. Entendeu? E não existe essa. É a mesma coisa, mas eu comecei a trabalhar no tráfico essa semana. Não cola mais isso. O traficante ele tem que ser muito ruim para pegar ele no primeiro dia. Entendeu? Tem que ser muito ruim. Então, assim, eu acho que... Já vai ser demitido, já. Não, já cortaram, né? O Justus foi lá e já passou a régua já. Então, assim, não adianta. Tem coisa que não cola. E a polícia tem toda a expertise para detectar isso aí, viu, gente? Certo. Não, isso sem dúvida. Mas o que o Zaca colocou, eu acho importante, é definir melhor, né, as leis para que não haja brechas, né? Exatamente. É aquilo e ponto final. E ponto final. Bom, mas a gente não é da área, né?
Se é uma área de humanas, já mostra que há uma certa subjetividade. Se nós não somos da área e estamos tendo uma discussão sadia, quem é da área tem muito mais expertise no negócio. Não, você tem então razão. pode ter uma discussão muito mais esclarecedora, mais lucrativa. Você entendeu? A gente vai ter que chamar um delegado e um traficante para bater um papo com a gente, então. Mas o objetivo do programa é justamente ouvir a população em relação ao tema, né? Sim. Existem outros programas que aí se aprofundam, traz especialistas, e aqui é a nossa discussão e também a discussão das pessoas que estão participando com a gente, e o entendimento que se tem do assunto. O que eu vejo é o seguinte, o que está sendo discutido, na verdade, é o consumo recreativo. Não está se discutindo o papel de traficante. Ele existe. O alvo agora é o usuário. O lance apareceu, o assunto apareceu por causa do recreativo. É esse que está na pauta da coisa, assim, entendeu? Só que não tem como você estabelecer que uma pessoa, que aquele consumo é recreativo, sem estabelecer o resto. Os critérios. É o que eu falei, tudo é uma cadeia. Quem produz, quem comercializa, quem compra e quem consome. Tá? Existe uma pessoa, por exemplo, que consome uma vez ou outra. Existe uma pessoa que consome todo dia, toda hora. Tem diferença? Tem. Existe aquele que vende, vai entregar na casa do cidadão uma porção, entrega 2, 3 porções por dia. Existe aquela boca que vende 100, 200, 300 papelotes no dia. Tem uma diferença? Tem uma diferença. Então, ou se acha essa diferença, ou então, como eu disse, vai ficar tudo na mesma. Ou vai proibir de vez. De uma vez. Fazer o quê? Temos mais um vídeo, né? Isso, a gente tem mais um vídeo, mas eu acho que agora é hora de uma musiquinha, né? Tá meio tenso o assunto aqui. Vamos de música então, Elton John e Dua Lipa.
11h48, voltamos com Viralizando aqui pelos 87,5. Júlia, temos mais um vídeo também para ilustrar toda essa situação, né? Aqui o Zaca, também a gente estava aqui no comercial, aqui durante a música, também conversando, né, Zaca? Você colocou um ponto aí interessante. Seguinte, Júlia, vamos supor, eu sou um usuário, eu fumo, proibiu. Eu não tenho mais como comprar, eu não tenho mais como consumir. Então eu preciso de um tratamento, de uma maneira de tratar isso. Você tem o tratamento para me oferecer? Boa. Não, eu não tenho. Esse tratamento existe, mas na rede particular. Tá? Mas eu não tenho como arcar com isso. Tá? Então, você, além de proibir, eu acho que você também tem que tratar essas pessoas. Porque não tem como eliminar essas pessoas. Os usuários, os dependentes químicos estão aí. Exatamente. E a gente já tem um exemplo da Cracolândia lá, que já são milhares de pessoas. É um absurdo. Isso a gente imagina dentro das famílias, dentro das casas, a gente for reunir tudo isso. Exatamente. Para onde, o que vai ser feito com essas pessoas, já que não vão poder continuar usando? Sim. Precisa de tratamento. Você tem razão. E nós não temos estrutura de saúde hoje, e nem no nosso município, estrutura de saúde realmente em condições de tirar a pessoa do vício, né? Existe um sistema de desintoxicação, o paciente fica lá em torno de 15 a 20 dias, ele melhora e é liberado. Ele volta a usar, volta de novo. Ele volta. Então, um acompanhamento para que seja duradouro esse tratamento, porque é uma doença crônica, dependência química, né? Nós não temos estrutura. Os próprios CAPs, né, não tem estrutura para atender toda a demanda, né? Então, são situações que também precisam ser vistas, né? E outra coisa é o seguinte, se você for ver, para o traficante não é interessante que que isso seja legalizado de maneira alguma. Muitas vezes a resistência da legalização nem é pelo risco da saúde das pessoas, é pela pressão. É o business, a grana. Pela pressão do crime organizado. Exatamente. E não legalizado. Que para eles é favorável não legalizar. Não é eu vou fazer mal para aquele, não é por isso. Eu vou deixar de vender para aquele, vou deixar de vender para o outro. Aí é que tá, entendeu? Então eu acho que do mesmo jeito como no vídeo falou, não existe o traficante que por amor está vendendo. Não existe de maneira alguma. Entendeu? O negócio dele é dinheiro. E aí, como é que fica? E a gente tem outros posicionamentos aqui nas nossas redes sociais. Senadores não tratam de drogas, né? Usaram o assunto para atacar o STF. Isso aqui, comentário do Milton Capelletti. O Roberto Chum, ele diz o seguinte: já que é caso de saúde, então interna. Essa é a questão, né? Internar aonde, né? O Tomás Fiordelize, ele parabeniza aqui o Senado. A Deusira Penha, ela coloca o seguinte: plebiscito já. A população precisa se posicionar a respeito do assunto, com né? Certeza, a gente também colocou essa questão aqui, né? O Jorge Júnior diz que a prisão em segunda instância e fim do fórum privilegiado nem tocam no assunto. É outra droga da sociedade, né? A Luzia Vasques, né, coloca: pensávamos que a característica do Brasil era a alegria, mas não é a hipocrisia. Segundo ela aqui, foi um retrocesso no processo, a criminalização do porte de drogas, né? O José Marcos coloca o seguinte: quem defende drogas são os traficantes, assassinos e os consumidores das drogas que matam. E vale lembrar que esses mesmos consumidores são os financiadores dos traficantes assassinos, né? É todo um ciclo, né?
aí do consumo e da oferta, do tráfico. Exatamente. E do usuário, né? E realmente são situações complicadas. Mas, Fernando, para a gente encerrar o programa aí, tem um último vídeo, né? Mostrando, então, um resumão aqui de tudo que a gente discutiu, colocando o que existe hoje na lei e do que está sendo proposto pelo Senado e pelo Congresso e também pelo STF. Do Senado Federal ter aprovado, né, através da Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de emenda que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de qualquer droga aqui no Brasil, né? Essa discussão no Senado acontece em meio a uma deliberação lá do Supremo Tribunal Federal, também que discute o mesmo assunto. Como é que fica, Igor, com essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça? O julgamento lá da Suprema Corte, o que vale agora? Pois é, Adriane, agora que essa proposta de emenda constitucional foi aprovada na CCJ, ela vai direto para a votação no plenário. Isso significa que é o último passo para que essa PEC avance 100% lá no Senado. E a expectativa é que a maioria dos senadores concorde com essa proposta que criminaliza porte e posse de qualquer tipo de droga em qualquer quantidade. Isso significa que, diferentemente do Congresso Nacional, aquela pessoa que for flagrada pela polícia no meio da rua, se tiver com alguma quantidade de entorpecente, seja maconha ou outra droga, ela pode sim ser criminalizada, seja como consumo pessoal, seja como traficante, seria crime do mesmo jeito. Essa pessoa seria conduzida até a delegacia, inclusive para prestar esclarecimentos. É esse o destaque, é esse o mérito do texto dessa proposta de emenda constitucional que foi aprovada. O senador Efraim Filho, ele defendeu essa votação no plenário, que deve acontecer até abril, e disse que essa situação já está praticamente resolvida logo depois da aprovação na CCJ. Vamos ouvir. Tivemos uma aprovação com a maioria ampla, sólida, 23-4, 80% dos votos da CCJ, superou inclusive as expectativas, demonstrando que o parecer está em sintonia com aquilo que defende o parlamento e o parlamento em sintonia com aquilo que defende a sociedade. As pesquisas de opinião pública demonstram aprovação acima, né, de 70% a esse sentimento, contrário à descriminalização das drogas. Bom, como a gente ouviu aí, Efraim falando, pelo menos 23 dos 27 senadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça concordaram com um texto que criminaliza posse e porte de todo tipo de maconha em qualquer quantidade. No plenário, aí como se trata de uma PEC, vai ser preciso aprovar em 2 turnos. Cada turno precisa de pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores. Efraim Filho diz que essa votação vai ser, sim, atingida com sucesso. Passando no Senado, aí o texto vai seguir para a análise dos deputados no mesmo rito. Passa pelas comissões, vai para o plenário e precisa ser aprovado em 2 turnos. Essa PEC que criminaliza porte e posse de drogas é como uma afronta, é uma resposta do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal. Porque totalmente diferente do Senado, o STF tem discutido a descriminalização da maconha para consumo pessoal em até 60 gramas. Se a pessoa for flagrada aí com até 60 gramas de maconha no bolso, no meio da rua, se caracteriza como consumo pessoal e ela vai ser punida de forma administrativa, um serviço comunitário, por exemplo, e não vai para a esfera criminal, não pode ser tratado como criminoso. Ou seja, é uma votação, um julgamento totalmente diferente daquele que está tramitando no Congresso Nacional. A gente já sabe que, se o STF aprovar a descriminalização e o Senado promulgar a PEC que criminaliza, a gente já sabe que, como é o poder legislativo, ou seja, o poder que cria a lei, vai valer a regra do Senado Federal. Mas esse embate entre os 2 poderes mostra aí que a harmonia que é defendida, que é assegurada pela Constituição Federal, não está sendo exercida. Eu vou já voltar a conversar com você sobre um outro assunto. Queria só mostrar aqui para você de casa como é o que um prevê e o que o outro prevê em relação à questão de posse e porte de drogas. O que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que avalia a legalidade da PEC, é agora tornar crime com posse e porte de qualquer quantidade, de qualquer tipo de droga, né? Hoje não é bem assim.
A gente já tem essa arte aqui para você de casa, já temos. Daqui a pouco a gente mostra para você, porque existe hoje a possibilidade de quem consome drogas estar com droga e não ser considerado um crime, ser considerado apenas o consumo. E realmente isso é o que já vale hoje, tá? Hoje é assim, hoje a posse da droga, dependendo da quantidade, ela não é considerada crime, é só o consumo e o consumo não é crime. O problema é que não é estabelecido o que é quantidade. Qual é a quantidade que seria só de